Estamos chegando ao final da nossa série de Advento. Advento já acabou, Natal já chegou. E hoje queremos falar sobre o tema O Mundo Invertido. O mundo invertido é uma referência a uma realidade alternativa e distorcida, tipo uma dimensão paralela. Provavelmente quem está acompanhando a série Stranger Things sabe muito bem o que eu estou falando. Essa realidade paralela, ela espelha o mundo em que vivemos, mas de uma forma escura, decadente e cheia de monstros como o Demogorgon e uma vegetação orgânica e agressiva àquelas pessoas que entram nessa realidade. Mas talvez a forma mais fácil de explicar o que é o mundo invertido, pensando por Stranger Things, é que ele está de cabeça para baixo, está invertido essa realidade. Esse mundo invertido, ele parece normal, ele parece com o mundo que nós vivemos, mas não tem nada de normal. É uma realidade que foge das expectativas. Você pode até conhecer aquele lugar, mas ele está bem diferente. Por exemplo, talvez você está acostumado a ver a sua casa dessa forma, mas no mundo invertido ela estará um pouco diferente, totalmente tomada por uma vegetação estranha e sobrenatural. Ou talvez, para trazer mais perto da nossa realidade, talvez você possa estar acostumado a ver a sua igreja dessa forma, mas no mundo invertido estaria um pouco diferente, mais ou menos assim, totalmente diferente, em um mundo, uma realidade paralela. Esse mundo invertido é popular atualmente e ficou conhecido no mundo todo por causa da série Stranger Things, que no início do culto, um dos pequenos veio falar: pastor, a letra que está lá na tela parece uma série de terror. De fato, a nossa série de sermões está refletindo sobre coisas de Stranger Things que nos fazem refletir sobre o mundo bíblico. E por incrível que pareça, gente, quando eu penso no mundo invertido de Stranger Things, me faz pensar no Natal. E talvez vocês que conhecem Stranger Things devem estar pensando: o pastor enlouqueceu de vez. O que o mundo invertido de Stranger Things tem a ver com o Natal? Bem, eu acho que tem muito a ver, pelo menos da perspectiva que eu reflito sobre isso, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Quando eu digo que Stranger Things e o mundo invertido de Stranger Things me faz pensar no Natal, não estou dizendo que o nascimento de Jesus faz pensar em monstros ou numa realidade que está cheia de coisas que nos atacam, como a presença de Demogorgons. Não. Mas o nascimento de Jesus apresenta o surgimento de uma realidade totalmente diferente. O nascimento de Jesus traz uma quebra de paradigma que é praticamente
um mundo invertido. Pensem comigo por um instante. Quando nós celebramos o Natal, nós celebramos o nascimento de Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, o cumprimento das profecias, a concretização das promessas feitas por Deus ao seu povo. O problema é que o cumprimento dessas profecias, o nascimento de Jesus, foge do normal, daquilo que nós estamos acostumados a ver em Deus. Todo o Antigo Testamento nos leva a confessar essas palavras que nós começamos o credo apostólico. Vamos ler junto comigo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Todo o Antigo Testamento nos leva a refletir e conhecer esse Deus que criou, sustenta e governa todo o universo, que salvou o seu povo dos inimigos, que governa todas as nações. Deus age e se revela todo poderoso. E talvez uma das histórias que deixa isso mais claro é a história que eu me referi às crianças aqui na frente. Lá no livro de Josué, Israel estava conquistando a terra prometida. E conforme eles estavam conquistando os reinos da terra de Canaã, os reis que estavam vendo que eles seriam atacados, eles se unem e fazem um grande e poderoso exército para atacar Israel. E em Josué capítulo 10 nós vemos que esse grande exército está atacando Israel. No entanto, diante dessa situação que Israel se encontra ameaçada por esse exército imenso, Deus diz isso aqui para Josué. Vamos ler em conjunto? Não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. E aí nós vemos que Deus é todo poderoso. O que Deus faz? A primeira coisa que Ele faz é fazer com que todo o exército inimigo fique em pânico. Eu não sei se vocês já presenciaram, já experienciaram ou já ouviram quando alguém tem uma crise de pânico. Aquela pessoa fica em choque. E eu fico imaginando todo aquele exército exatamente assim, em pânico, indefesos. E o que acontece? Israel vem, ataca eles e destrói-os. Quando os soldados que estavam mais longe viram que isso estava acontecendo, eles fizeram aquilo que cada um de nós faria: caíram no pé, saíram correndo, fugiram da presença de Israel. E aí o relato bíblico nos diz que Deus faz o quê? Deus faz surgir ou cair do céu pedras de granizo, grandes pedras de granizo. E a Bíblia nos diz que essas pedras mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Mas a noite estava chegando, e é difícil perseguir pessoas quando não se tem luz do sol. E aí Josué faz o quê? Pede a Deus que o sol pare, para que a batalha possa continuar. E o que Deus faz? Deus para o sol. Ou, com o avanço da ciência que nós temos hoje, a gente pode dizer que Deus parou a terra. A terra parou de se mover e o sol ficou
conforme o relato bíblico, pelo tempo de quase um dia todo ali, raiando, para que os israelitas pudessem perseguir todos os seus inimigos e destruir todos os exércitos de todos aqueles reis. Vejam, irmãos e irmãs, esse é o nosso Deus, um Deus que criou o céu e a terra, um Deus que tem poder sobre tudo, sobre todos, um Deus que tem poder até mesmo para parar o sol, a lua e a terra. E Deus faz isso muitas outras vezes. Salva o seu povo, luta por ele e provê tudo para o seu povo, inclusive pão que cai do céu, cuidando e protegendo poderosamente aqueles a quem ele quer bem. E esse mesmo Deus Todo-Poderoso prometeu que um dia ele viria para mais uma vez salvar o seu povo dos seus inimigos. Quando nós celebramos o Natal, nós vemos que Deus cumpre a sua promessa. Deus de fato veio. Mas aí, quando nós celebramos o cumprimento da promessa de Deus, nós vemos que Deus começa a fazer tudo de cabeça para baixo. Isso porque quando Deus, o Deus Todo-Poderoso, que parou o céu, que derrotou poderosamente os inimigos de Israel, veio ao mundo, ele não veio com um poderoso exército celestial, nem mesmo forte e poderoso descendo das nuvens. Como Deus veio, ele veio como um bebê. E um bebê nem de uma família rica e poderosa, mas veio como um bebê de uma família pobre, que não conseguiu nem mesmo um hospital bom para dar à luz, mas sim numa estrebaria, no meio de animais. De fato, quando Deus Todo-Poderoso veio ao mundo, ele não foi coroado e nem mesmo colocado num trono, mas foi colocado numa manjedoura, num coxo onde os animais se alimentavam. O Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo, um bebê na manjedoura, não faz sentido algum. Eu gosto muito de uma cena da série The Chosen, que Maria, mãe de Jesus, está relembrando do nascimento de Jesus, e ela fala isso aqui. Quando José o entregou para mim, não foi nada parecido com o que... Ou não. A internet não vai me ajudar. Tudo bem, depois eu mando para vocês o vídeo de Maria. Vou passar para trás, depois eu passo para frente. Ali Maria disse que quando ela recebe Jesus nos seus braços, imagina, você recebe a notícia de um anjo, o anjo que disse que o Filho de Deus nasceria, mas você recebe nos braços uma criança indefesa, que precisa ser limpa, que precisa ser alimentada, que precisa ser aquecida. E Maria disse que por um momento ela e José perguntam: será que esse é de fato o Filho de Deus? Afinal de contas, Jesus estava deitado numa manjedoura, indefeso, precisando ser alimentado, com as fraldas trocadas, protegido. De fato, hoje nós lemos no Evangelho que ele precisa até mesmo fugir para outra nação, porque se um soldado encontrasse ele, ele seria morto. Ali estava Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, e porém indefeso. Irmãos e irmãs, o Natal mostra que Deus começa um mundo invertido, um reino invertido, o qual parece
que o mundo está de ponta cabeça. Tipo o mundo invertido de Stranger Things. Isso porque o Deus Todo-Poderoso, ele vem sem poder, indefeso como um bebê. Ao invés de recrutar um exército, ele recruta pescadores, pecadores, não para lutar, mas para ensinar, para batizar, para perdoar. Ao chamar pessoas para seguir Ele não promete riquezas e vida boa, mas promete perseguições, dificuldades, morte. E sendo todo-poderoso, Jesus destrói os inimigos, mas não do jeito que Deus fez no Antigo Testamento, com poder, mas Ele faz isso se sacrificando, pregado em uma cruz. Não faz sentido. A ação de Deus parece estar invertida, de cabeça para baixo. Mas sabem qual é a coisa mais louca de todo esse reino invertido que Jesus inicia? Desse mundo invertido da ação de Deus? É que Deus, o Deus Todo-Poderoso, fez tudo isso não por riqueza, como os reis faziam. Ele faz isso não por poder, porque Ele já é todo-poderoso. Deus faz tudo isso por você. Jesus veio ao mundo por você. Jesus morreu numa cruz por você. E Jesus ressuscitou por você, para te dar vida, salvação. E isso, irmãos e irmãs, muda tudo. Eu sei que o mundo que nós vivemos pode parecer um mundo normal, mas nós já vivemos em um mundo invertido. Eu olho para cada um de vocês hoje, e vocês parecem pessoas normais, mas vocês não são normais. Eu sei que vocês parecem normais, mas vocês já são diferentes. Como as nossas mães gostam de lembrar, você não é todo mundo. Você é diferente. Isso, irmãos e irmãs, porque vocês são filhos e filhas de Deus. Deus Todo-Poderoso que se esvaziou por você, que veio ao mundo para te resgatar do poder do diabo, da morte e do pecado. Eu sei que esse mundo que nós vivemos às vezes parece estar perdido e dominado pelo mal. Mas não se engane, esse mundo já está diferente. Esse mundo já foi virado de cabeça para baixo. Já vivemos de certa forma em um mundo invertido. Hoje nesse mundo que parece normal, Deus vem e traz coisas sobrenaturais, coisas de outro mundo. Em um mundo cheio de maldade, Deus vem aqui, hoje, diante de vocês, e te dá misericórdia e amor. Em um mundo cheio de ódio, Deus vem aqui diante de vocês e te dá perdão. Em um mundo em que todos querem coisas para si próprio, Deus vem até vocês e se dá para vocês, se entrega para vocês sob o pão e o vinho. Irmãos e irmãs, eu e vocês já vivemos em um mundo invertido. Eu e vocês já vivemos um mundo invertido, o reino invertido do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que isso às vezes não é fácil de acreditar. Afinal de contas,
Nós viemos aqui no culto e nós confessamos que cremos em um Deus que é todo poderoso, que tem poder sobre tudo e sobre todos. Mas se Deus é todo poderoso, por que Ele não acaba com a miséria do mundo? Já ouviram isso? Eu já. Se Deus é todo poderoso, se Deus pode fazer tudo, por que Ele não acaba com a miséria do mundo? Se Deus é todo poderoso, por que Ele não acaba com a maldade, com a crueldade no mundo? Se Deus é todo poderoso, por que Ele não acaba com as doenças? Por que Deus não acaba com a morte? Se Deus é todo poderoso, por que Ele não acaba com a dor? Por que Ele não acaba com a solidão? Por que Ele não acaba com o sofrimento? Por quê? Eu não sei. Infelizmente, eu não sei. Mas o que eu sei, irmãos e irmãs, é que embora Deus não faça isso hoje, como eu quero, porque acreditem, eu gostaria que Deus fizesse tudo isso hoje. Embora Deus não faça isso hoje, no meu tempo, eu sei que um dia Ele vai fazer isso. Assim como Jesus veio no primeiro Natal, Jesus virá novamente. E aí sim, aí sim Ele vai acabar com a miséria, com a maldade, com toda a doença, com toda a morte, com toda a dor e com todo o sofrimento. Eu sei que o nosso mundo às vezes ele é tão cruel que a gente esquece que Jesus está voltando, que Jesus já é Senhor de todo o universo. Mas irmãos e irmãs, Jesus me manda aqui hoje para lembrar vocês, Ele está voltando. E naquele dia, Ele vai mostrar que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aquele dia, o mundo invertido, o reino invertido de Jesus será o único reino em todo o universo. Até que esse dia não chegue, irmãos e irmãs, até aquele dia, saibam que Deus continua com você. Deus continua vindo hoje, trazendo uma realidade de outro mundo, trazendo coisas do mundo que pertencem a Ele: perdão dos pecados, vida eterna e salvação. Que Deus fortaleça e preserve você nessa fé, nessa esperança de que Deus vai cumprir a sua promessa. O nosso Deus Todo-Poderoso virá novamente e Ele restaurará todo esse mundo e acabará com todas as coisas que são consequências do pecado. Que Deus esteja contigo, te guarde e preserve hoje e para sempre, na fé em Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos orar. Vocês podem permanecer sentados, nós vamos orar ao nosso Deus. Querido e bondoso Deus, amado Pai, obrigado porque hoje nós podemos ser lembrados que nós já vivemos em um mundo restaurado, um mundo feito novo por Ti através de Jesus Cristo. Obrigado porque hoje Tu vens até nós, Tu rompe este mundo que já te pertence e traz uma realidade nova. Tu traz coisas que pertencem ao Teu reino: perdão dos pecados, salvação, vida eterna. Cuida de cada um de nós, guarda-nos, ó Deus, e esteja conosco até o dia em que Jesus retornará.
e restaurará toda a sua criação. Cuida, protege, abençoa e derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.